Joaquim sempre foi um coveiro dedicado e respeitoso. Além de cuidar do cemitério da pequena cidade de São Pedro, ele via sua função como um serviço à comunidade. Ele conhecia as histórias de quase todos os habitantes que ali descansavam, e o cemitério para ele não era apenas um lugar de luto, mas uma parte da vida das pessoas. Apelidado de o contador de histórias, seu objetivo era dar um descanso digno aos mortos, assegurando que seus legados fossem mantidos vivos através da memória. Nos últimos tempos, porém, uma estranha sensação de inquietação começara a tomar conta de Joaquim. O que antes era um ambiente sereno e silencioso, agora se tornará perturbador. À noite, enquanto finalizava seu turno, ele começou a ouvir sussurros, quase como se os mortos estivessem tentando se comunicar. No início, ele pensou que fossem apenas os ventos que corriam entre as lápides. Mas, à medida que os dias se passaram, os murmúrios se tornaram mais claros e insistentes. Era como se alguma força o estivesse chamando. Uma noite, munido de coragem e um pouco de curiosidade, Joaquim decidiu investigar a origem daqueles sussurros. Com uma lanterna na mão e um coração acelerado, ele percorreu o cemitério até se deparar com um túmulo antigo, encoberto por ervas daninhas. O nome gravado na pedra era de um homem que ele bem conhecia, Antônio, um morador da cidade que falecera em circunstâncias desconhecidas há cerca de 1 ano. Joaquim se aproximou para examinar melhor e, para seu horror, notou que a tampa do caixão estava ligeiramente deslocada, como se algo ou alguém estivesse tentando sair de dentro. O instinto de Joaquim gritou para que ele fugisse, mas um impulso irresistível o fez tocar a lápide. Assim que suas mãos tocaram a pedra, ele ouviu claramente um grito abafado, um chamado de socorro enterrado sob a terra. Tremendo de medo, ele decidiu que precisava descobrir o que havia acontecido realmente com Antônio. Nos dias seguintes, ele começou a perguntar aos moradores sobre o falecido, tentando unir peças de um quebra-cabeça que parecia estar se formando diante de seus olhos. 2 dias depois, Joaquim encontrou Rosa, uma amiga íntima de Antônio que, visivelmente abalada, concordou em lhe contar a história. O homem havia se envolvido com um grupo suspeito, pessoas que se reuniam em uma velha casa à periferia da cidade, conhecida por realizações obscuras. O que começara como um interesse por um novo meio de espiritualidade, rapidamente se transformará em algo monstruoso. Rosa contou que muitos acreditavam que Antônio havia sido sacrificado em um ritual, sua vida ceifada por aqueles que buscavam mais poder sobre as almas perdidas. Percebendo quão próxima aquela realidade se tornará da sua, Joaquim se decidiu. Ele não poderia permitir que essa história se repetisse. Armado com essa nova informação, ele foi até a velha casa mencionada por Rosa e esgueirou-se dentro. No fundo, tudo o que encontrou parecia ser uma seção de rituais proibidos, com símbolos estranhos na parede e um altar central envolto por velas. Hurtado, o coveiro decidiu que precisava alertar as autoridades e garantir que ninguém mais fosse feito de sacrifício. No entanto, antes que pudesse sair, Joaquim ouviu os sussurros novamente. Agora eram mais agonizantes e pareciam vir de dentro da própria casa. Movido pelo impulso, ele seguiu os sons, que o levaram a um subsolo mal iluminado. Ao descer, ele encontrou um grupo de pessoas, a maioria rostos conhecidos da cidade, murmurando sobre a vida e a morte, cada palavra impregnada de uma essência sombria. No centro, viu Antônio, ou o que restava dele, uma sombra pálida, como um espectro que ainda estava preso naquele lugar. Com o coração pesado, Joaquim decidiu que precisava desvendar o que estava acontecendo e libertar a cidade daquele terror disfarçado. Enquanto ele se preparava para confrontar os participantes do culto, percebeu que seu mundo havia mudado para sempre. Ele não era mais apenas um coveiro, agora, ele se tornava um combatente contra as trevas, um protetor dos vivos e dos mortos. No entanto, mal sabia ele que as repercussões de suas ações o levariam a um caminho ainda mais escuro, onde os sussurros das almas penadas se tornariam seu incessante eco, lembrando-o do compromisso que agora enfrentava. O cemitério, que um dia foi seu lar, se tornará um campo de batalha entre a vida e a morte, e ele estava no centro dessa luta terrível. Numa pequena cidade do interior, havia um velho cemitério que, apesar de seu estado deteriorado, atraía a curiosidade dos moradores. O lugar,
cercado por árvores altas e um ar de abandono, era frequentemente evitado, especialmente à noite. Os habitantes da cidade contavam histórias sobre os moradores do cemitério, sobre o que poderia acontecer se alguém ousasse entrar quando a escuridão tomava conta do lugar. Muitos diziam que, em certas noites, era possível ouvir sussurros e passos, como se os mortos estivessem vagando entre os túmulos. Um grupo de amigos, formado por Lucas, Ana, Tiago e Sofia, sempre se intrigou com as histórias. Lucas, o mais ousado, desafiou o grupo a passar uma noite no cemitério, para desmentir as lendas. Ana, que sempre teve um pé atrás com essas narrativas, hesitou, mas acabou cedendo à pressão. Tiago, um entusiasta de histórias de terror, e Sofia, a voz da razão do grupo, decidiram se juntar ao desafio. Com lanternas e muita coragem aparente, os 4 amigos se dirigiram ao cemitério ao anoitecer. As primeiras horas foram de risadas e brincadeiras, enquanto exploravam os túmulos e liam os nomes gravados nas pedras antigas. Contudo, conforme a noite avançava, o ambiente se tornava cada vez mais pesado. O vento soprava mais forte, fazendo as folhas farfalharem e criando um som inquietante. Foi então que Tiago, ao usar sua câmera para registrar o momento, notou algo anormal em uma das fotos, uma sombra indistinta ao fundo. Quando mostrou aos amigos, uma tensão imediata se instaurou entre eles. Conforme a noite avançava, os sussurros que antes eram apenas parte da imaginação de Ana começaram a se intensificar. Ela insistia que havia algo estranho no ar. Enquanto tentavam decifrar o que estavam ouvindo, o grupo decidiu se separar para investigar. Contudo, essa escolha se mostrou fatal. Lucas e Tiago, afastados um do outro, acabaram se perdendo entre os túmulos. O verdadeiro terror começou quando Tiago, em busca de Lucas, tropeçou em uma lápide, caindo e se machucando. Ao se levantar, viu uma figura pálida ao longe, paralisando-o de medo. Enquanto isso, Ana e Sofia, preocupadas com a demora dos rapazes, tentaram encontrá-los. O cemitério, que antes parecia um espaço controlável, tornou-se um labirinto de sombras e mistérios. Ao encontrarem Tiago, elas notaram que ele estava pálido e tremendo. Ele contou sua experiência, mas antes que pudesse terminar, um grito ecoou pela noite. A repentina ausência de Lucas e a escuridão espessa logo se tornaram insuportáveis. As 4 almas estavam agora imersas em um pesadelo que desafiava suas crenças. Finalmente, enquanto tentavam escapar, um evento inesperado acontece. Eles avistam Lucas parado perto de um túmulo, como se estivesse em transe. Ao se aproximarem, perceberam que ele não estava sozinho, havia um velho guarda que, com um olhar penetrante, os alertou sobre as consequências de perturbar os mortos. O sentimento de terror tomou conta do grupo. Eles correram desesperadamente em direção à saída, mas o cemitério parecia se estender infinitamente diante deles. O ar estava denso, e a sensação de que algo os observava se intensificava. Quando finalmente conseguiram cruzar o portão, a liberdade acalmou seus corações, mas a experiência os marcou para sempre. Ao saírem, cada um decidiu nunca mais questionar as lendas do cemitério e entender o respeito que os vivos devem ter pelos mortos. Assim, a história dos amigos se tornou uma nova lenda na cidade, um aviso para aqueles que ousassem desrespeitar o sagrado e misturado temor que envolve os cemitérios. Afinal, às vezes o que se escuta nas sombras deve permanecer silenciado, e a curiosidade pode abrir portas que é melhor deixar fechadas. Após a aterradora experiência no cemitério, Lucas, Ana, Tiago e Sofia tentaram retomar suas vidas normais, mas a noite fatídica os perseguia. As conversas em grupo, que antes eram cheias de risadas e histórias sobre o cotidiano, agora se tornaram focadas em um silêncio carregado. Cada sinal de desapego se tornava um lembrete constante do que haviam vivenciado. Lucas, especialmente, sentia-se culpado por ter insistido na aventura. As visões da figura pálida e o olhar penetrante do velho guarda apareciam em suas memórias, atormentando-o quando a escuridão caía. Para piorar a situação, pessoas na cidade começaram a notar mudanças nos 4 amigos. Tiago, sempre tão entusiasmado com aventuras, tornará-se mais reservado e introspectivo. Ana, que sempre foi o coração do grupo, apresentou episódios de ansiedade.
Sofia tentava manter a calma, mas seu jeito de otimista agora era limitado a risadas nervosas e olhares desconfiados retaimados para as sombras. E Lucas, que havia proposto o desafio, sentia-se como se uma parte dele tivesse ficado para trás no cemitério. Ele decidiu que precisava enfrentar novamente o lugar que agora exibia um papel assustador em suas vidas. Certa noite, impulsionado por um desejo de redenção, Lucas convenceu Tiago a acompanhá-lo a uma nova visita ao cemitério. Precisamos encarar nossos medos, disse ele, com um ar tenso de determinação. Tiago hesitou, mas a ideia de ajudar o amigo trouxe um certo sentimento de alívio. Eles sabiam que Ana e Sofia estariam contra essa ideia, mas a pressão que sentiam de não ter resolvido as coisas as levou a essa decisão arriscada. Naquela noite, armados com lanternas e câmeras, os dois se dirigiram ao cemitério, tentando esconder sua apreensão. Assim que cruzaram o portão, uma sensação estranha tomou conta deles. O cemitério parecia diferente, quase vivo, como se as sombras dançassem em resposta à sua presença. Eles se dirigiram diretamente para o túmulo onde haviam encontrado a figura pálida na última visita, em busca de respostas que, talvez, não estivessem lá. Ao se aproximarem, Lucas sentiu uma onda de vertigem e uma memória súbita inundou sua mente, a imagem do velho guarda, com seu olhar cheio de advertência, e um aviso que nunca o abandonara. Respeite os mortos. Neste momento, um grito cortou a escuridão. A voz, ecoando entre os túmulos, era feminina e desesperada. Lucas e Tiago congelaram, o coração acelerando. Sofia, gritaram em uníssono, reconhecendo a voz da amiga, mas a resposta foi um silêncio inquietante. Um impulso súbito fez com que os dois corressem em direção ao som, passando por cada lápide com a esperança de encontrar a amiga ilesa. Finalmente, encontraram Sofia entre as sombras, encurralada por uma aparência esquelética que não parecia saudável, mas sim uma sombra de um ser humano. Os olhos dela estavam arregalados de terror, fixos em um ponto atrás deles. Tiago se virou e, pela primeira vez, viu a figura que antes apenas vislumbrara através da câmera. O velho guardião estava lá novamente, seu olhar ainda penetrante, mas com uma expressão que agora parecia mais triste do que ameaçadora. Vocês nunca deveriam ter vindo aqui novamente, disse ele, sua voz reverberando como um eco de tempos passados. Sentindo-se sem saída, Lucas tomou a frente e pediu desculpas. Não queríamos desrespeitar. Viemos para entender, para fazer as pazes. O velho começou a explicar sobre os espíritos que habitam o lugar, como muitos moradores o consideravam um lar, e que a curiosidade incessante de alguns poderiam perturbar essa paz. Ele explicou que sua função era proteger os mortos de qualquer intruso, mas também guardar os vivos de sua própria curiosidade destrutiva. Cada palavra, pronunciada com uma sensação de pesar, fez com que o grupo refletisse sobre suas ações. A presença do velho guardião parecia criar um vínculo invisível entre os quatro e as almas que ali repousavam. O peso do arrependimento começou a dissipar-se e uma paz tênue começou a reinar. De repente, a figura pálida que Tiago tinha visto apareceu ao fundo, mas não como um espectro assustador. Era uma jovem mulher, com um semblante calmo, que acenou imperceptivelmente. Sem saber o porquê, mesmo com a tensão no ar, o grupo teve uma sensação de que a jovem estava agradecendo por eles estarem lá. Ou talvez, pedindo que não voltassem a perturbar aquele espaço. Ao se afastarem, tinham certeza de que carregariam o cemitério em seus corações de uma forma diferente. O medo deu lugar a um profundo respeito pela história e pelos que ali descansavam, transformando a lenda em uma lição valiosa. No caminho de volta, as conversas que haviam cessado começaram a ser retomadas, mas agora com um tom de gravidade. Eles haviam vivido algo que mudaria seus destinos para sempre. A realidade do que viram e sentiram naquelas sombras não poderia ser apagada, mas, de alguma forma, tornará-se parte deles, ensinando que a vida é frágil e que a morte, por mais temida que seja, requer respeito e compreensão. Era uma noite escura e fria quando decidi visitar o cemitério da cidade pela primeira vez. Sempre tive uma relação estranha com a morte, talvez por ter perdido meu pai muito jovem.
Ele era o tipo de homem que acreditava que a verdadeira essência das pessoas permanece viva nas lembranças dos entes queridos. Impulsivamente, resolvi andar entre as lápides, como se a presença de meu pai me confortasse em alguma forma, mesmo que distante. Caminhando entre as lápides, a lua iluminava a superfície gélida das pedras, trazendo à tona datas antigas e nomes que, pelo tempo, já eram meras sombras. Quanto mais avançava, mais me sentia envolto em um silêncio opressivo. A brisa fria sussurrava entre as árvores, criando um murmúrio que podia facilmente ser confundido com vozes. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas continuei, querendo desafiar aquele medo inexplicável. A cada passo, um peso crescente dentro de mim parecia me puxar para trás, mas a curiosidade foi mais forte. Então, algo chamou minha atenção. Uma lápide mais antiga, enterrada sob folhas secas e líquenes. O nome gravado era de uma mulher chamada Margarete, que morrerá em uma data que coincidia com a minha. Uma estranha conexão se formou em minha mente. O que seria uma mera coincidência começou a me incomodar. Parado ali, quase em transe, eu sentia uma presença. Era como se alguém estivesse observando, como se a própria Margarete estivesse me espreitando das sombras. De repente, um vento gelado soprou, e as folhas começaram a dançar furiosamente ao meu redor, como se estivessem tentando me alertar de algo. O ambiente que antes parecia ser apenas um cemitério silencioso se transformou em um local de pavor. Eu estava sozinho, e a solidão ficou mais pesada. Pude sentir a pressão do medo me cercando, a inquietação crescendo dentro de mim, fazendo com que eu me perguntasse se tudo aquilo era real. Eu precisava ir embora, mas a inquietude mantinha meus pés presos ao solo. Voltei a olhar para a lápide de Margarete, e os sussurros aumentaram. Eram palavras que não conseguia entender, mas que estavam ali, me cercando. Nervoso, girei-me para sair, mas um frio mais intenso tomou conta de mim. E foi quando eu a vi. Uma figura translúcida surgia lentamente, em meio à neblina que se formava. Seu rosto estava coberto por uma densa sombra, mas eu pude sentir sua dor. Sua presença estava repleta de tristeza que quase me fazia chorar. "Por que você está aqui?" sussurrei, a voz falhando enquanto meu coração disparava. Ela fez um movimento, como se quisesse se aproximar, e o pavor tomou conta de mim. Ao invés de correr, uma curiosidade mórbida me forçou a permanecer. A figura parecia implorar por algo meu entendimento, talvez, ou simplesmente por reconhecimento. Aquilo era real? Ou um mero delírio de um homem solitário perdido na dor? Com o coração na boca, eu me aproximei, tentando descobrir o que ela queria. Foi então que a visão começou a desaparecer, e o sinusismo intenso se transformou em um silêncio mortal. A figura nebulosa deixou um frio enigmático em meu peito, e antes que eu pudesse reagir, o ambiente novamente se tornará sóbrio, como se nada houvesse acontecido. Havia voltado ao estado de tranquilidade, mas uma parte de mim sabia que eu havia testemunhado algo além do que deveria compreender. Deixei o cemitério com uma mistura de alívio e angústia. Como poderia eu explicar a visão que tive a qualquer um? O que aconteceu naquela noite ficou preso em meu coração como um segredo sombrio. E, desde aquele encontro, um pensamento me perseguiu. Seria Margarete apenas uma alma perdida ou algo mais? O medo começou a se infiltrar em minha vida, criando uma sombra sob cada lembrança de que talvez, só talvez, a morte não extinga completamente o passado. Eu sou coveiro. Pode parecer um trabalho sombrio, mas é mais solitário do que qualquer outra coisa. Trabalho no cemitério de uma pequena cidade no interior, daqueles esquecidos pelo tempo, onde as ruas de paralelepípedo rangem sob os pés e as luzes dos postes parecem mais um convite para o medo do que uma proteção contra ele. Eu sempre gostei do silêncio. É o tipo de coisa que você aprende a valorizar depois de anos escutando as conversas vazias das pessoas. Enterrar os mortos tem sua melancolia, claro, mas há uma dignidade nisso, uma espécie de respeito silencioso que eu mantenho pelas famílias e pelos defuntos. Tudo começou em uma noite de outubro, quando o ar já trazia aquele cheiro de folhas secas e o céu estava pesado, sem estrelas. Eu estava sozinho, como de costume.
Minha única companhia era o velho lampião que carregava comigo, já que as luzes do cemitério estavam com defeito há semanas. O som das folhas sendo sopradas pelo vento e o farfalhar distante de galhos eram tudo o que eu ouvia. Naquela noite, eu estava terminando o enterro de um senhor que morreu de causas naturais. A família não quis velório, o que era cada vez mais comum. Depois de tanto tempo nesse trabalho, você acaba conhecendo quem pode lidar com a morte e quem prefere evitá-la. No entanto, enquanto eu nivelava a terra com a pá, algo estranho aconteceu. Ouvi passos. Levantei a cabeça, esperando ver algum familiar voltando ao túmulo, talvez para uma despedida tardia, mas não havia ninguém. O som era claro, vindo da fileira de túmulos antigos, aqueles que já não recebem visitas. Com o lampião em mãos, segui o som, mesmo que minha intuição gritasse para que eu deixasse isso de lado. Eu sabia que não deveria, mas o que mais eu faria? O trabalho me ensinou a não acreditar em superstições, mas também a ser cauteloso. Ao me aproximar da área mais antiga do cemitério, o ar ficou estranho, pesado, quase opressor. Os passos cessaram, e tudo ficou em silêncio. O tipo de silêncio que machuca os ouvidos, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Meu lampião iluminava os túmulos, mas não havia nada lá, ou assim pensei. Eu estava para me virar e voltar ao meu serviço quando vi, de canto de olho, uma sombra. Ela estava entre dois túmulos, imóvel. Parecia alguém de pé, com as costas viradas para mim. De imediato, pensei que fosse um intruso, alguém que tinha invadido o cemitério à noite, mas algo estava errado. A forma era estranha, como se não estivesse completamente lá. Dei um passo à frente, mas meu pé pareceu afundar na terra, como se algo me puxasse para baixo. O lampião começou a piscar, a luz oscilando entre a realidade e a escuridão completa. E, então, ouvi a voz. Baixa, sussurrante, carregada no vento. Não consegui entender as palavras, mas elas estavam lá, enroscando-se em minha mente, ecoando dentro de mim como se fossem parte de algo mais antigo, mais profundo. Saia daqui. Meus dedos apertaram o cabo da pá instintivamente, e eu me forçava a acreditar que aquilo não era real. Continuei a andar, lentamente, tentando me aproximar da figura. Quando a luz voltou a se estabilizar, ela desapareceu, como se nunca estivesse lá. Eu voltei apressado para o escritório do cemitério, sentindo meu coração bater de forma errática. A noite se arrastava, e não consegui dormir depois daquele incidente. Tentei racionalizar, dizer a mim mesmo que tudo não passava de cansaço ou de um jogo de sombras. Mas, no fundo, sabia que havia algo mais. Os dias passaram, e comecei a perceber que não era o único a sentir aquilo. Havia outros sinais. O sino da capela do cemitério, que não era usado há anos, soava à noite sem que ninguém o tocasse. Pássaros se amontoavam nas árvores ao redor dos túmulos, mas nunca pousavam perto de um em particular. Quando precisei abrir uma cova perto daquela área antiga, as ferramentas pareciam mais pesadas, a terra mais densa, como se estivesse sendo puxada para baixo. Uma noite, a situação piorou. Eu estava sozinho, como sempre, quando senti um cheiro forte de terra molhada, mesmo que não houvesse chovido. Algo estava definitivamente errado. Enquanto caminhava em direção ao local onde ouvia os sons, um frio intenso atravessou meu corpo. Olhei para trás e vi novamente a figura. Mas, dessa vez, ela não estava de costas. Estava me encarando. Seu rosto não tinha contornos claros, mas os olhos eram buracos vazios, profundos. Não piscavam. Não me seguiam, mas pareciam atravessar minha alma. Foi naquele momento que entendi que aquilo não era uma pessoa, nunca tinha sido. Era algo preso ali, algo que estava esperando. Senti um peso em minhas costas, como se eu estivesse carregando toda a culpa e tristeza daqueles que estavam enterrados ali. A figura não se mexia, mas eu não conseguia sair. Minha mente estava paralisada pelo medo. E então, ela falou novamente, mas dessa vez, as palavras eram claras. Você não devia ter vindo. O mundo pareceu desmoronar ao meu redor. O chão começou a ceder. Por um breve instante, tive a sensação de que estava sendo arrastado para dentro da terra, para junto dos mortos.
Fechei os olhos, e quando os abri, estava deitado no chão, sozinho. O lampião, ao meu lado, apagado. Desde então, eu não sou mais o mesmo. O silêncio do cemitério, que antes me trazia paz, agora me sufoca. Sinto a presença dela todas as noites, nas sombras, nos cantos, sempre me observando. Não sei o que quer, mas sei que nunca estou sozinho. E agora, o medo não é de morrer. O medo é do que vem depois. Meu nome é Hélio, e por mais de 20 anos, eu trabalhei como coveiro. É um ofício solitário, como você pode imaginar. Durante o dia, a rotina é pesada, mas previsível. Cavar covas, alinhar lápides, manter o cemitério limpo. À noite, o silêncio absoluto toma conta do lugar, e é como se o mundo inteiro esquecesse que você existe. Eu sempre acreditei que meu trabalho era só isso, cavar e enterrar. Nunca fui homem de superstições, e fantasmas sempre me pareceram coisa de histórias para assustar crianças. Mas há algumas semanas, algo aconteceu que me fez questionar se tudo aquilo que vi era mesmo imaginação ou se a realidade é mais sombria do que podemos entender. O cemitério onde trabalho fica nos arredores de uma cidade pequena, cercado por árvores antigas e estradas de terra que ninguém mais usa. Não há muros altos, apenas cercas enferrujadas que mal se mantêm de pé. À noite, as luzes são poucas, e o vento corta o silêncio com o som das folhas secas se arrastando. Há cerca de 3 meses, um novo corpo foi trazido para ser enterrado. Uma mulher idosa, falecida de causas naturais, ou pelo menos foi o que me disseram. Não conhecia a família, como costuma acontecer. Fui o encarregado de cavar a cova. O enterro foi simples, com poucas pessoas presentes. Mas algo na expressão dos familiares me incomodou. Não havia luto, apenas uma estranha tensão no ar. Como se todos estivessem ansiosos para sair dali o mais rápido possível. Após o enterro, o trabalho seguiu normalmente, mas logo notei uma mudança. As noites passaram a parecer diferentes. O cemitério, que já era um lugar de silêncio absoluto, tornou-se opressivo de uma maneira que eu não conseguia explicar. Eu começava a sentir um desconforto crescente quando ficava ali depois do pôr do sol. Parecia que alguém, ou algo, estava me observando. Na primeira vez que isso aconteceu, eu estava terminando de cobrir uma cova ao final da tarde. Quando levantei a cabeça, vi uma figura de longe, parada entre os túmulos mais antigos. Era apenas uma sombra, imóvel, no limite da minha visão. Pensei que fosse alguém da cidade que, por algum motivo, ainda visitava o local. Gritei perguntando se precisavam de algo, mas não obtive resposta. Quando comecei a caminhar em sua direção, a figura simplesmente desapareceu. Não há muitos lugares para alguém se esconder por ali, então fui até o ponto exato onde a vi, mas não havia nada. Apenas o vento soprando pelas árvores e o silêncio usual. Essa foi a primeira vez. Depois disso, comecei a vê-la com mais frequência, sempre ao entardecer. A figura parecia estar sempre à espreita, de pé, observando. Nunca se movia enquanto eu olhava diretamente para ela, mas sempre desaparecia quando eu tentava me aproximar. Certa noite, estava finalizando a abertura de uma nova cova para um enterro programado para o dia seguinte. O céu estava pesado, nublado, e o único som era o raspar da minha pá na terra. Eu já estava nervoso, aquela sensação de ser observado mais forte do que nunca. Quando finalmente terminei, levantei a cabeça e lá estava ela de novo. Dessa vez, mais perto. Podia ver mais claramente que era uma mulher, vestida de preto. Um luto perpétuo. Seu rosto, no entanto, estava escondido pela sombra de um véu que cobria sua cabeça, mesmo sem luz direta para criar tal sombra. Um frio percorreu minha espinha, e um impulso irracional me fez gritar: "O que você quer?" Ela não respondeu, não se moveu, apenas permaneceu ali. E então, algo dentro de mim quebrou. Abandonei minhas ferramentas e corri em direção ao portão do cemitério. Nunca havia feito isso antes, nunca tinha sentido tanto medo. Mas naquela noite, fui embora sem olhar para trás. No dia seguinte, voltei.
Não havia escolha, o trabalho precisava ser feito. Enquanto caminhava até o local onde deixei minhas ferramentas, notei algo estranho. A terra ao redor da cova recém-cavada parecia remexida, como se alguém tivesse mexido nela durante a noite. Isso não fazia sentido. Ninguém além de mim tinha chave para o portão do cemitério, e eu nunca ouvi falar de vândalos por aqui. Enquanto me aproximava da cova, vi algo que fez meu estômago revirar, as marcas de pegadas ao redor da cova, como se alguém tivesse caminhado em círculos, observando. As marcas eram frescas, feitas por pés descalços. E, no fundo da cova, havia algo que não deveria estar ali. Um pedaço de pano preto, velho, meio enterrado na terra, como se tivesse sido deixado para trás apressadamente. Peguei o pano com cuidado, sentindo uma onda de mal-estar ao tocá-lo. Tinha o mesmo aspecto das roupas da mulher que eu vinha vendo. Olhei ao redor, sentindo o pânico crescer dentro de mim, mas não havia ninguém. O cemitério estava vazio, como sempre. Naquela noite, fui embora mais cedo. Falei para mim mesmo que era cansaço, que a mente prega peças quando se está sozinho por muito tempo. Mas, quando cheguei em casa, o peso daquela noite me acompanhou. Deitei, mas não consegui dormir. Me virei na cama durante horas, sempre com a sensação de que havia algo errado. Por volta das 3 da manhã, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi, com a voz ainda rouca de sono, mas ninguém respondeu. No fundo, ouvi um som baixo, quase como uma respiração. Fechei os olhos, sentindo um frio inexplicável. Quando o silêncio voltou, olhei pela janela e tive a certeza de que, em algum lugar lá fora, alguém me observava. Desde então, aquela presença não me deixa. No cemitério, ela está sempre à espreita, e fora dele, eu sinto que ela me segue, como uma sombra, esperando que eu faça algo que ainda não entendi. Agora, não sei quanto tempo mais posso aguentar. O cemitério, que antes era um lugar de silêncio e rotina, se tornou um pesadelo vivo. Algo foi perturbado naquela terra, algo que eu não sei como enfrentar. Mas, cada noite que passa, eu sinto que ela está mais perto, e a pergunta que me atormenta é simples: quando será que ela vai me levar junto?